Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para prestarmos o culto nesta quarta-feira, o nosso culto de oração. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, e que o Espírito Santo do Senhor fale profundamente ao coração de cada um de vocês. No final deste culto, lá nos comentários, você pode deixar os seus pedidos de orações, que no próximo culto da quarta-feira nós estaremos orando por eles, ok? Curve as vossas frontes nesse momento, nós iremos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos nesta noite. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está nos assistindo nesta noite, cada casa, cada família. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Leva a tua paz, a tua alegria nos lares, Senhor, daqueles que te buscam, ó Pai. Visita, Senhor, o nosso país. Visita, Senhor, a liderança do nosso país. Tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Tem misericórdia da tua igreja, é o que nós te suplicamos nesta noite, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Nesse instante, nós vamos louvar ao Senhor, e depois dos louvores nós estaremos intercedendo a Deus e meditando na palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor
Senhor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Meus queridos, nós vamos estar orando pelos pedidos, que chegaram a nós. Nossa irmã Liene, lá de Capivari, pede oração pelo Eric, pelo Flávio, pela sua casa, por toda a sua família, que Deus esteja abençoando. A Cida pede oração pela sua casa, pela sua família. Rogério Moro pede oração por ele, pela Luciana, pela Clarinha. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nossa irmã Rosa pede oração também pela sua casa, pela sua família. A Silmara pede oração pelo Alexandre, que está internado, está entubado devido ao Covid. Que vocês que também nos assistem possam estar colocando esses nomes diante do Senhor, orando. Nós vamos orar aqui. Também pelo Francisco Cuevas, é o nosso irmão em Cristo lá no Paraguai. Também pede oração, que Deus abençoe poderosamente a vida do Francisco. Neste momento, vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus, e que você também interceda pela nação, pelos governantes do nosso país, para que Deus intervenha com graça e misericórdia pelo teu povo. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai. Nós colocamos diante do Senhor a nossa irmã Liene, o Érico, o Flávio, a sua casa, a sua família. Que Deus esteja abençoando o Senhor poderosamente a vida, Senhor, da Rose também, da Neia, do Carlos Henrique, da Vitória. Abençoa poderosamente aquela casa, aquela família, Pai. Os livra, os guarda, os protege de todo mal. Visita o Francisco Cuevas, Senhor, que está lá no Paraguai, que o Senhor coloque as tuas mãos, dê sabedoria e discernimento a ele. Também te louvamos pela vida do Rogério, da Luciana, ó Pai, da Clarinha, que o Senhor a cada dia esteja cuidando deles, ó Pai. Cuida também da Cida, do Carmosé, ó Pai, dos seus filhos, dos seus netos, do seu bisneto, ó Pai, coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida deles. Também visita o Alexandre, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é o Todo-Poderoso e o Senhor sabe de todas as coisas. Visita a vida dele lá naquele hospital, coloca as tuas mãos. Se for da tua vontade, ó Pai, que o Senhor livre de todos os males, porque o Senhor sempre é perfeito e o Senhor não erra, ó Pai. Cada uma dessas orações que nós fizemos, nós colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para atender. Também abençoa a vida, Senhor, do Tony, da Rosa, ó Pai, da Lívia, da Anne, ó Pai, da Sofia. Nós colocamos aquela casa, aquela família, a Creuza, ó Pai, nas tuas mãos, que o Senhor os proteja, os livre, os guarde e derrame da tua graça, Pai. São esses pedidos que nós fazemos diante do Senhor nesta noite. Também colocamos, Senhor, o nosso país nas tuas mãos, os nossos governantes, ó Pai, porque nós sabemos que toda força e poder, ó Pai, está nas tuas mãos. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Tem misericórdia do teu povo, desta nação. Tem misericórdia, ó Pai, dos teus filhos. Intervenha, ó Pai, nesta guerra, nesta briga política, ó Pai. Por misericórdia ao teu povo, é o que nós te suplicamos nesta noite, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Vai ser uma leitura um pouco extensa, para que depois nós possamos meditar na palavra de Deus, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus diz assim, de 1 Samuel, capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim.
Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no outro monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, de um dardo de bronze entre os ombros, e a haste de sua lança era como um eixo de um tear, e a ponta de ferro de sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi seu filho: toma para teus irmãos uma efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre levá-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos para ver se vão bem, e trarás notícias deles. Então, eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que matar. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade de teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Então se desviou dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. E respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço,
e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele e o matava, e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. E o teu servo matava assim o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras dos leões e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amados, até aí. Vamos falar com Deus nesse momento. Grandioso Deus, soberano, eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Fala conosco agora, ó Pai, diante da tua palavra. Fala com o teu povo. Encoraja-nos, Senhor, a enfrentar as batalhas, as guerras que a vida nos proporciona, mas que possamos sempre, ó Pai, crer em um Deus que tudo pode e que cuida daqueles que o temem e o buscam, Pai. Fala conosco poderosamente nesta noite, é o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nesta noite sobre as condições de um homem e de uma mulher para vencer as guerras e os gigantes das nossas vidas. Amados, vivemos hoje, no nosso país, momentos de guerras e de batalhas. Guerra com uma doença, guerra contra a fome, guerra contra a política, e algumas outras que poderíamos nomear. Amados, e eu trouxe esse texto nesta noite tão maravilhoso, conhecido muito pelos crentes, mas também conhecido muito por aqueles que não conhecem, devido a filmes, séries que é feito sobre Davi e Golias. E quando nós olhamos para isso, amados, eu quero falar de algumas características desse jovem chamado Davi, a quais devem ser trazido para as nossas vidas também essas características. E é sobre isso que eu vou discorrer aqui nesta noite. A palavra de Deus diz que as duas tropas se juntaram, uma em cada monte, uma de um lado, a outra de outro, e no meio vale, aonde provavelmente iria acontecer a batalha. O exército de Saul vai ao encontro dos filisteus. Um desafio aos irmãos, a quem nos ouve, a olhar a história. Saul vinha de uma sequência de vitórias que Deus tinha permitido, e provavelmente Saul sai também a esta guerra para sair vitorioso. Amados, mas quando nós vemos aqui no cenário de guerra, é que esses homens que estavam lá guerreando de ambas as partes, tanto do lado de Israel quanto do lado dos filisteus, eles confiavam em suas armas, em sua força bélica, no poder do seu exército, na qualidade dos seus homens, e por esse motivo iam guerrear um contra o outro e saquear depois a terra, provavelmente um dos outros, e aqueles que ficassem vivos serviriam de escravos para aquele que saísse vencedor. E então vemos aqui, a partir do versículo 3, que os filisteus estavam no monte e os israelitas do outro lado, e no meio vale. No versículo 4, saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Segundo a medida daquelas épocas, um côvado equivale entre 45 a 50 centímetros, da ponta de um dedo à ponta aqui do cotovelo,
vamos colocar 50 centímetros vezes 3, mais um palmo. Esse homem tinha em cerca de altura 3,20 metros, um verdadeiro gigante. Fora da normalidade, da estatura, até mesmo para Saul, porque a Bíblia diz que Saul, de todos os homens de Israel, do ombro para cima ele se sobressaía de todos eles. Também não era um homem pequeno em estatura e fisicamente, mas provavelmente não se comparava à estatura de Golias. E esse homem que tinha todo esse tamanho, trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Um ciclo pesa 11 gramas,4 a 5.000, se você fizer a conta aí, vai dar em torno de 67 quilos ou 57, não me lembro, depois vocês fazem a conta, mas eu tenho a certeza que um ciclo é 11,4 gramas. Então, depois diz que ele também tinha uma lança, e a ponta da sua lança tinha 600 ciclos, cerca de 6,8 kg, 7 quilos de peso. É muita coisa para um homem natural carregar isso. E quando os homens que confiavam na força dos seus braços e no seu poder bélico, e este homem se posiciona de frente com o exército de Davi, diante das fileiras, ele faz um desafio. Olha, eu sou um homem e vocês também têm homens de guerra. Assim como eu sou um guerreiro, vocês têm um exército formado de um guerreiro. Escolha um dos seus homens, pode ser o melhor deles, e põe para lutar comigo. Se ele me vencer e me ferir, nós seremos os seus escravos. Ou vice-versa, se eu ferir e o vencer, vocês serão os nossos escravos. E diz que todo o povo ficou com medo desse gigante, pelo seu poder bélico, pelo seu porte físico, pela sua estatura, por aquilo que os olhos viam. Amados, e é sobre as características de Davi, depois dessa breve introdução, que eu quero entrar. A Bíblia relata depois que Davi era filho de um homem efrateu, que ele era pastor de ovelha, e que esse homem tinha 8 filhos, 3 estavam na guerra, os outros 5 não, e que Davi era o mais jovem de todos e ele era pastor de ovelha. Ele não era treinado em guerra, provavelmente não tinha porte físico de um guerreiro, provavelmente não tinha as habilidades que todos aqueles soldados tinham, ou que Golias tinha, ou que Saul também tinha. Porque nós, amados, vivemos pelos olhos. As nossas virtudes, eu vou trazer no conceito filosófico, a filosofia diz que a virtude ela só pode ser estabelecida a partir do momento que você faz um ato em público, e que deixam todos admirados, e então demonstra a sua virtude. Mas dentro da virtude de Davi, o primeiro ponto é que as virtudes de Davi não estavam firmadas no que os olhos viam. As virtudes de Davi estavam firmadas naquilo que Deus poderia fazer por ele. É por esse motivo, então, que nós vemos aqueles homens amedrontados, aqueles homens tremendo de medo, e Davi totalmente disposto a guerrear com aquele gigante. Porque as virtudes de Davi não estavam nos seus braços, nas suas habilidades, não estavam no seu poder bélico. As virtudes de Davi estavam na fé no Deus Todo-Poderoso. Amados, e nos momentos de guerra, e nos momentos de batalhas, nos momentos quando nós vamos enfrentar os gigantes, não são os nossos poderes bélicos que vai vencer essa guerra que nós estamos vivendo. Não é com os nossos braços que nós vamos vencer a miséria. Não é com as nossas forças que vamos vencer esse vírus. Não é com os nossos braços que nós vamos guerrear contra Brasília, contra a corrupção, contra essa guerra política. Mas é com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a fé no Deus vivo, o Senhor dos exércitos, é que nós venceremos essa batalha e derrotaremos esse gigante.
Essa nossa virtude não precisa estar no que os olhos veem, a nossa virtude precisa estar arraigada na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós olhamos aqui para o texto, amados, diz que Davi ia e voltava todos os dias a apacentar ovelhas até Belém, mas um dia o seu pai o chama. A partir do versículo 17, Jessé disse a Davi, seu filho, toma para os teus irmãos esta efa de grão, uma cesta tostada, esses 10 pães, e toma também esses queijos aqui, leva para o comandante daqueles homens que estão lá, de 1000 homens, para agradar e ver como estão os seus irmãos, e volta e me conta. E diz que quando Davi chega e olha para aquilo e vê o exército em posição de guerra, a ponto de se enfrentar, ele vê aquele gigante se destacar no meio. Ele vê aquele homem de mais de 3 metros de altura, carregando uma lança que só a ponta dela pesava 7 quilos, uma couraça que carregava, banhada em bronze, com mais de 50 quilos. Então todos os homens tremeram diante de Golias. Porque as virtudes desses homens estavam ligados na força dos seus próprios braços. Como o salmista escreve, uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas Davi diz, eu confio na menção do Senhor. Eu confio no poder da destra de Deus. Eu confio no Deus vivo que habita nos céus, da onde vem o meu socorro. O meu socorro bem presente em tempos de aflições. Então Davi olha para tudo aquilo, joga a bagagem no chão e vai lá e pergunta, o que está acontecendo? Quem é esse incircunciso que desafia o Senhor dos exércitos, o Deus vivo? E eles começam a contar história. Então o seu irmão mais velho, Abinadab, chega e fala assim, o que você está fazendo aqui, seu menino? Vai embora daqui, eu conheço o teu coração, conheço a tua presunção, tu viestes aqui para ver a batalha. E Davi diz, o que eu estou fazendo? Não posso fazer uma pergunta? Então responderam a Davi, Davi continua a falar, e isso chegou ao ouvido de Saul. Saul traz Davi a sua presença, mas também a virtude de Saul estava ligada na força dos seus braços. Quando ele olha para Davi, franzino, pequeno, jovem, sem nenhum aparato de guerra, sem nenhuma aparência de poder bélico, para trazer para os nossos dias, amados, hoje seria mais ou menos equivalente a um F-18, um dos caças mais potentes do mundo, ser comparado com o Tucano da Esquadrilha da Fumaça que faz a apresentação. É com esses olhos, para que nós possamos ilustrar e entender, que as pessoas olhavam para Davi e para Golias, dizendo, viu, é impossível, quando você pensar, tu serás destruído, porque as virtudes, amados, filosoficamente, é quando você pode fazer em público. E Golias estava em público, carregando uma couraça pesadíssima, uma lança que deixava todos os homens assustados. E Davi estava ali, com roupa de pastor, com um cajado na mão e com uma funda. Não é um estilingue, um pouco diferente, mas você pode comparar com um estilingue que atira pedras. Então Saul olha para ele e diz, não menino, não dá para você, esse homem é um homem experiente em guerra, ele é um verdadeiro tanque de guerra, e você é um menino que não conhece nada de guerra. Então Davi apresenta a Saul as suas virtudes. A diferente daquela virtude humana, ele diz assim, olha meu rei, eu sou pastor de ovelhas, eu pastorei um pequeno rebanho de ovelhas do meu pai,
E é pouco que nós temos, mas eu preciso defender, porque eu não posso perder o pouco, que para nós, aquele pouco é o tudo. Então eu os apastoreio, e às vezes vem leão ou leões e atacam o cordeiro, e também vem o urso, e eu vou para cima deles, e eu tiro o cordeiro da boca deles, e quando eles vêm para cima de mim, eu os tomo pela barba, e então eu faço ferimentos neles, e eu os mato com a minha própria mão. Assim como o Senhor me livrou dos leões e dos ursos, Ele me livrará desse filisteu. A virtude de Davi não estava na espada, no tamanho, na força, nos músculos, na lança, no capacete ou na couraça. A virtude de Davi não estava em público, a virtude de Davi estava no seu coração, um coração temente, um coração que amava Deus, um coração que cria que Deus tudo pode naquele que crê no seu nome. Davi não foi lutar com aquele filisteu, ele não foi lutar com Golias, porque ele queria ser reconhecido pelo povo, não, ele foi lutar porque ele tinha certeza que Deus venceria. Em momento nenhum Davi disse, eu venci o urso, eu venci o leão, ou eu irei vencer o filisteu. Ele falou assim, não, assim como Deus me deu a vitória com os ursos e com os leões, Deus me dará a vitória novamente diante desse circunciso, porque ele desafia Deus. Amados, o que nós aprendemos então com esse primeiro ponto, com a virtude humana desses homens, que está ligado nas forças e nos poderes bélicos, e na virtude de Davi, que está no seu coração, ligado à fé no Deus Todo-Poderoso? É que todos aqueles homens que agiam por vistas fugiram do gigante, mas aquele menino que agiu por fé recebeu a vitória da mão do Deus vivo. Somente assim eu e você vamos vencer os gigantes da nossa vida. Só quando nós tivermos a virtude da fé no nosso coração. Amados, e a partir do versículo 38, nós vamos ver então que Saul veste Davi com a sua armadura de guerra. Falou, não vai ter jeito, você quer? Então vai, mas deixa eu te dar a proteção. Ainda Saul continuava com a virtude da vista. Mas então a história diz que Davi tentou se movimentar e disse assim, não, retira tudo isso, eu não sei lidar com isso não. E eu vou lutar com ele com o meu cajado e com a minha funda. Porque a virtude de Davi não estava no poder bélico. A virtude de Davi estava na fé. Somente com a fé, amados, em Deus é que nós venceremos os gigantes. Então, se você continuar lendo a partir do 38, diz aqui, a partir do 40, me perdoe, então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, pôs numa bolsa que trazia, e lançando mão da funda, aproximou-se dos filisteus. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porque era moço, ruivo de boa aparência, e disse a Davi, sou eu algum cão para tu vir a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Amados, é desta forma que aqueles que buscam virtudes humanas, ou que vivem pelas virtudes humanas, olham para aqueles que vivem com a virtude da fé. Davi, ele toma aquilo que ele é costumeiro a viver no seu dia a dia. Ele toma na sua mão o seu cajado e a sua funda, e 5 pedras. Aquilo era o poder bélico de Davi, com o poder bélico de Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, carregando uma lança, que era capaz de atravessar qualquer escudo, com uma couraça de bronze que talvez não fosse atravessada tão facilmente por qualquer material pontiagudo que existisse na sua época.
Mas Davi não olhou para aquele homem como indestrutível, como o restante do exército de Israel olhou. Quando nós olhamos para o texto, amados, implicitamente está dizendo, o exército de Israel está dizendo, olha, não dá para lutar com Golias, ele é indestrutível, ele não pode ser derrotado. O povo que era chamado de povo de Deus, esqueceram de Deus naquele momento, esqueceram da sua soberania, do seu poder, esqueceram do Deus que tudo pode, confiaram nas suas forças e disseram, não dá. Mas Davi diz que vai então até esse homem e o enfrenta, não porque ele tinha um poder bélico, não porque ele fosse treinado em guerra, mas porque ele confiava no Senhor. Olha o que diz o texto, e disse Davi a partir do 44, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas dos campos, e disse Davi ao filisteu, tu venhas a mim com espada, com lanço, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, te tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não disse a ele, olha, eu venho em você com a minha funda, eu venho em você com o meu cajado, a qual eu já derrotei leões e ursos. Não, Davi diz assim, não, eu venho a você em nome de Deus. E você será derrotado não porque eu sou Davi, mas você será derrotado porque você afronta o exército do Deus vivo, você afronta o Deus vivo. Amados, o que nós aprendemos com isso? Quando nós somos filhos de Deus e quando somos alcançados pela graça, carregamos sobre nós uma marca, a marca de Cristo na nossa vida. E a Bíblia diz que quando nós somos selados por isso, jamais poderemos ser destruídos, porque ninguém mais vai nos destruir. Quando uma pessoa afronta um filho de Deus, ele está também afrontando a Deus. A igreja de Cristo, amados, não será destruída. A igreja de Cristo não vai ser derrotada, porque isto é promessa de Cristo. Ele diz assim, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então nós sairemos vencedores diante desse gigante, ou desses gigantes que nós enfrentamos. Mas o que nós precisamos, amados, tomar na nossa vida, neste momento, é a decisão de não fazer como o exército de Israel fez. Não é momento de nós retrocedermos, amados. Não é momento de nós escondermos esse gigante. É momento de nós nos levantarmos com a nossa fé no Deus vivo, qual nós servimos, e irmos à luta, irmos à batalha, em nome do Deus vivo, e Ele nos dará a vitória. Não é momento de afrouxarmos, é momento da igreja de Cristo continuar. Olha o que diz a palavra de Deus, saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois o Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Ele também fala assim, saberá toda essa comunidade, todo esse povo de Israel, o rei Saul, o rei dos filisteus, e todo esse povo saberá que vitória não vem por espada, lança ou escudo, a vitória vem pelas mãos do Senhor, amados. A sua vitória, a minha vitória, a vitória desta nação, da igreja de Cristo, não vai ser dada por mão de homens, nem por espada, nem por guerra e nem por batalha. A vitória só vem pelas mãos do Senhor, porque Ele é o Senhor da guerra. Olha que coisa linda, olha a virtude de Davi, olha a diferença da virtude desse homem, por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele é pecador como eu e você, e a Bíblia não esconde isso, relata às vezes que Davi errou, mas era um homem que confiava, que tinha intimidade com Deus, e que Deus o honrava, por causa do seu amor e temor e fé que ele tinha no nome do Senhor. Assim como Deus honrou Davi, Deus vai honrar a mim e a você, se nós cremos no seu nome. Este gigante pode ser derrotado, só que você precisa se levantar.
Você precisa ter a fé, e o Senhor vai lhe dar a vitória. Porque enquanto você não se levantar, assim como esse gigante afrontou por 40 dias, o povo de Israel, ele vai continuar afrontando você. Mas no momento que você, pela fé, pela virtude da fé, se levantar e ir em nome de Deus, esse gigante cairá. Amados, então diz no 48, a partir do 48, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com uma funda atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Amados, quando nós olhamos para isso, a precisão de um lançamento de uma pedra por uma funda e talvez por este capacete de bronze ter pouco espaço para atingir esta pedra lançada por Davi, mas guiada, dirigida com a força pelas mãos do Deus vivo, ao ponto dela ficar cravada na cabeça. Cientificamente ela tem que ter quebrado o osso do crânio, da fronte, um dos ossos mais duros de serem quebrados do corpo humano. Não posso fazer tecnicamente, mas você pode pesquisar depois a força e velocidade de uma pedra pequena, lançada por uma funda, o quanto ela teria que ter de força para poder fazer isso no crânio daquele gigante. Quando nós nos deparamos com isso, amados, nós vemos que não foi Davi que derrotou Golias. Não foi a precisão da mão, a força bélica de Davi. O que derrotou Golias foi a virtude da fé que Davi tinha. E Deus, por esse motivo, mostrou a todos aqueles povos que Ele existe, que Ele vive e que Ele reina. E que não há ninguém, nenhum povo, nenhum gigante que seja indestrutível diante de Deus. O que Ele mostra é que se nós tivermos fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se dissermos para o monte, muda de cá para dentro do mar, assim Ele fará. Então não há impossível para aquele que crê, amados. Só que precisamos ter essa virtude, precisamos ter a coragem de, pela fé, agir em nome de Deus nos momentos oportunos. Não para fazer coisas erradas, mas para fazer aquilo que é necessário. Para fazer aquilo que tem que ser feito, é necessário se levantar pela fé e ter coragem. Amados, a palavra de Deus diz que Davi correu, a partir do 51, e pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou a espada, desembaiou e o matou e cortou-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá levantaram-se e jubilaram, e seguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e morreram os filisteus, cadáveres deles ficaram espalhados pelo caminho, e saíram até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e levaram tudo o que encontraram no acampamento deles. Davi tomou a cabeça dos filisteus, e trouxe a Jerusalém, e as armas deles, e pôs em sua tenda. Quando nós olhamos para isso, todas as promessas que sai da boca de Davi ao filisteu, dizendo: olha, eu vou te matar, vou tirar a sua cabeça, e os corpos dos guerreiros dos filisteus serão espalhados pelo campo, assim o fez. Amados, não há inimigo que fique de pé diante de Deus. Esses inimigos foram derrotados, não porque Davi era gigante, mas eles foram derrotados porque Deus os derrotou. Amados, a partir dos 55 nós vemos o resultado da fé de um homem, o que faz dentro de um reino. Então o rei Saul viu Davi sair para encontrar-se com o filisteu e perguntou a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este moço, Abner? E respondeu Abner: vive a tua alma, rei, não sei. Então aqui quebra a característica, amados, da virtude e da filosofia humana. Para você ter uma virtude precisa ser feito em público? Não.
para você ter virtude, você precisa crer e ter fé em Deus. A virtude humana chega uma hora, amados, que ela é desmascarada quando põe um gigante diante de você, ou põe um gigante diante de mim. Mas quando nós temos as nossas virtudes em Cristo, firmados pela fé, podem pôr exércitos diante de nós e gigantes, não faz nós retroceder. Assim era a virtude de Davi. Ninguém conhecia ele, o rei não sabia quem ele era, mas Deus o conhecia. Deus sabia quem ele era, e Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Deus entende quem é você. Davi não tinha estatura, boa aparência, jovem, não sabia manejar espada, aprendeu depois, mas até então demonstra que ele não sabia nem vestir e caminhar com uma armadura, mas Deus deu vitória a ele. Você não precisa manejar bem as armas desse mundo, irmão. Você não precisa ter grandes músculos e nem precisa ser elevado em estatura. Você precisa ser grande na fé. As tuas limitações, deixa que Deus supre ela com o teu poder. Creia em Deus, creia em Cristo, confie nele, o resto Ele fará por você. Tenha essa virtude no seu coração. Eu quero terminar aqui com esses versículos. E disse então o rei, a partir de 56, pergunta a quem ele é filho, e voltando-se Davi depois de ferir o filisteu, Abner levou à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu, perguntou-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E respondeu Davi, sou filho do teu servo, Jessé, o belamita. A humildade é a essência da vida de um cristão, amados. Davi se apresenta ao rei, e vê que todo o seu exército está com medo, vê que o rei está com medo, e ele demonstra que virtude não é atitude diante dos homens. Virtude é ter fé em Deus. Virtude é ser humilde diante das vitórias, que quando você entende que não foi você quem fez, mas que foi Deus que deu. Davi poderia chegar e cobrar do rei aquilo que prometeram, mas não. Davi chega diante do rei e se apresenta a ele, eu sou teu servo, sou filho de um servo seu chamado Jessé, o Senhor continua sendo meu rei. Ele não disse, mas eu venci o gigante, sou maior do que você, não. A humildade de Davi demonstra quem ele era, amados, e nós precisamos ser assim. Precisamos ter a virtude da fé no nosso coração, crer que Deus nos dá a vitória. Mas quando a vitória chegue a nós, precisamos ter a humildade de dar a honra e a glória quem é merecedor, porque quem nos dá a vitória não é os nossos braços, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã, eu desafio você a tomar a atitude de Davi. Levante-se. Reveste-se da fé em Jesus. Não precisa se revestir de armas humanas, mas se reveste da armadura de Deus, a qual o apóstolo Paulo nos ensina. Capacete da fé, a couraça da justiça, a espada que é a sua palavra. Nos veste nos pés, né? Tudo aquilo que o Senhor nos dá, a fé, a esperança, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a tua palavra, o Espírito Santo de Deus, isso é a armadura de Deus. Reveste-se dela e pode se levantar e enfrentar os gigantes da vida, que todos eles serão derrotados. Porque Deus não desonra aqueles que revestem a sua vida da sua couraça, mas todos aqueles que se revestem dos poderes bélicos desse mundo temem os gigantes da vida. Mas aqueles que servem a Deus e o temem e o amam, os gigantes terão que fugir de nós. Por isso, meu querido e minha querida, só há uma forma de nós vencermos essa batalha: com fé no Senhor. Não há outra forma. Fora essas batalhas a qual eu citei, que o mundo e o nosso país vive, tem as outras batalhas que talvez você esteja vivendo.
na sua casa, na sua família. Talvez você esteja passando por uma crise no seu relacionamento conjugal, por uma crise familiar, entre filhos, entre irmãos, ou outro entre familiares, eu não sei, ou por uma doença, eu não sei o que você passa, eu não sei qual é o seu gigante, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece você, Ele conhece as suas limitações. Há momentos da vida, amados, que aquilo que Deus te ensinou lá no passado, aquelas lutas e batalhas que você enfrentou sozinho, como Davi enfrentava lá no campo, pastoreando as ovelhas, onde ninguém viu, serviu de lição para ele, que não caia no seu esquecimento. Lembre o que o Senhor fez na tua vida lá no passado, Ele pode fazer de novo, é o mesmo Deus. Creia no Senhor, levante-se hoje, tire essas lágrimas dos teus olhos, levante com fé no Senhor e volte para fazer aquilo que é devido a fazer, não o que é errado, mas é o que é o correto, a crer no Senhor. Volte à batalha e você receberá a vitória, não pela tua mão e nem pela tua força, mas pelas mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você nesta noite, que a graça, o amor de Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus habite poderosamente no coração de cada um de vocês. Vamos falar com Deus, pois essa oração teremos mais um louvor e nós encerraremos nosso culto desta noite. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós te exaltamos, ó Pai. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a nossa vida. Assim, Senhor, como tu ensinaste o teu servo Davi, ensina a cada um de nós nos dias de hoje. Ensina-nos, Senhor, a lutarmos, ó Pai, com a arma a qual o Senhor nos dá, que é a fé. Que possamos entender que nenhuma guerra é vencida com espada e escudo, mas que toda guerra pode ser encerrada diante do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor da guerra. Cuida, Senhor, do teu povo. Visita os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que estão acometidos por este vírus espalhado por toda a face da terra. Cura-os, Senhor, para que o mundo saiba que há Deus em Israel. Livra o teu povo, Senhor, dessas guerras e dessas batalhas. É o que nós te suplicamos nesta noite, Pai, porque cremos que na tua mão há poder. Livra o teu povo, Pai. Livra os teus filhos, é o que nós te suplicamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe a vocês, um resto de semana debaixo das mãos poderosas de Deus, e até domingo, se assim Deus nos permitir. Não esqueça de colocar aí nos comentários os seus pedidos de orações. Que Deus os abençoe. Uma boa noite. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir a tentação,
coração